Eu queria meditar com os irmãos em Apocalipse 4, a partir do verso 6, e depois eu vou entrar pelo 5, assim, um pouco. Eu amo o livro de Apocalipse. Eu gosto todo dia antes de dormir, ler algo em Apocalipse. Eu amo o fim da história. Eu sempre que olho para Apocalipse, no final de um dia, eu sei que vai acabar tudo bem. Não importa como o dia tenha sido, não importa como estão as perspectivas, tudo vai acabar bem. Então, nada mais aconchegante para o coração do que ir dormir com uma porção do livro de Apocalipse. E aqui diz assim: no centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, ou criaturas viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia com um leão, e o segundo parecia com um boi, e o terceiro tinha o rosto como de um homem. O quarto parecia uma águia quando em voo. Cada um deles tinha 6 asas, e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite, eles repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. E eles retiram e lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. E aí nós entramos pelo 5 que diz: Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os 7 selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro ou sequer olhar para ele. Então eu chorava muito. Aqui é usada a mesma palavra que diz que Pedro chorou amargamente, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos, e ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são a oração dos santos. E eles cantavam um cântico novo, que diz: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão para todo sempre. Amém. Essa é uma das partes da visão que Deus deu a João. Lembre que João está em Pátimos. A igreja está sendo dizimada por perseguição. Ele é o último apóstolo vivo. Apocalipse não foi dado a nós para nós sabermos quando o fim da história vai acontecer, mas como ele é. Ou seja, para que aquelas pessoas tivessem uma cosmovisão de que, apesar da aparente situação da igreja, do poder do Império Romano, é assim que a história termina, e é na mão do Cordeiro que a história está. Então, eu gosto de alguns filmes de ficção científica que, quando o filme chega ao fim, não é, de repente nós percebemos, isso acontece em vários filmes, de repente nós percebemos que todo o nosso universo, a nossa galáxia, está debaixo de uma folha, numa poça d'água, num parque de outro mundo. Então, por exemplo, eu lembro que quando termina a MIB, eu acho que é o primeiro,
toda a história aconteceu e aí mostra os garotos jogando uma bola de gude lá no quintal, e o universo todo está naquela bola de gude num mundo muito maior, no mundo, enfim, várias vezes isso aparece. Eu acho o insight bom, porque é como se nós descobríssemos o óbvio, que o nosso universo não é o centro da história, mas é a periferia de algo muito maior. Isso nos dá uma perspectiva totalmente nova, e é isso que Deus está dando para a igreja, para João e para nós no livro de Apocalipse, que nós estamos ali vivendo tudo que a gente acha ser a realidade, num beco escuro de uma grande e maravilhosa cidade, mas nós estamos ali presos àquela coisa mínima, e nós às vezes cometemos o erro de achar que aquilo é o centro do que está acontecendo. É como se a Apocalipse estivesse gritando para nós, sabe, se é que você não percebe isso, e se houvesse uma realidade, quando você está às vezes com preocupações e temores tão pequenos, ele está dizendo, olha, se houver uma realidade última, uma espécie de escala, que em comparação é o Everest, você está numa tocazinha lá, numa caverna congelada, sem importância, quando comparado com o todo. E se houvesse uma realidade última na qual o mundo, que você vê como um mundo algo grande, e às vezes até o seu próprio mundo, dentro desse mundo, é apenas uma reflexão fraca da grande realidade. É isso que João estava vendo. É isso que naturalmente ele em Pátimos estava vendo uma realidade. Estava tão limitado naquela ilha rochosa, já velho, parecendo que todos os apóstolos estavam mortos, a igreja estava sofrendo feridas mortais. Então você já imaginou na vida dele, da igreja e nossa, quando nós percebemos isso, o impacto que isso tem sobre você, coisas que pareciam importantes para você nesse mundo, poderosas, de repente você percebe que elas não são grandes nem poderosas. Você vê como às vezes a igreja olha para a sociedade, para os governos, para os poderes, e parece que ela está achando que realmente tudo está correndo um certo risco. Então é isso. Coisas que não parecem muito significativas e poderosas, porque você está olhando para elas a partir da nossa sociedade, e você de repente percebe que elas não têm importância nenhuma. Não é? Então isso vira a sua cabeça, vira a sua vida de cabeça para baixo, assim. E aquilo que é importante para o mundo não é importante para você. E aquilo que parece não ter nenhuma importância para o mundo, tem importância máxima. Então, nesse capítulo, é permitido ao apóstolo João a dar uma olhada nesse grande e vasto mundo, do qual o mundo dele, o nosso mundo, o nosso universo é essa coisa pálida. E é isso que é o livro de Apocalipse. Sabe, a gente sendo tirado daquela bola de gude do fim do filme, que nós achávamos que era um mundo, e achávamos que tudo era grande e poderoso lá, e sendo levado, está sendo aberto para ele, e está sendo dito para ele, venha espiar a realidade, venha dar uma olhada no que é realmente real, venha enxergar a dimensão de todas essas coisas que você acha grande, olhando desse ponto de vista verdadeiro. Saia da periferia, saia dos pequenos becos onde você mora, ou então saia dessa pequena ilha que você está preso, saia desses pequenos becos onde você acha que a igreja está correndo risco de morte, veja as coisas como elas realmente são, e eu gosto disso. Não é sobre isso que Apocalipse não é sobre nós sabermos quando vai acontecer algo, é sabermos o que vai acontecer, qual é a verdadeira história. Depois dessas coisas, ele diz no 4:1, depois dessas coisas, eu olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. Era uma saída desse pequeno mundo para você enxergar, desse pequeno beco escuro onde o universo inteiro está, para enxergar a realidade. Depois dessas coisas, eu olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu, a voz que eu tinha ouvido no princípio, que é a voz de Jesus, falando comigo como uma trombeta, disse, suba para cá,
e eu vou mostrar a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, a única maneira pela qual João tem essa visão grandiosa das coisas, e da pequenez de tudo que parecia grande e poderoso, e da importância imensa de tudo que parecia pequeno e desprezível. A Bíblia diz assim, por exemplo, não temais, ó pequeno rebanho, pois agradou ao Pai vos dar o reino. O pequeno rebanho, porque parece uma coisa tão insignificante no mundo, como isso é grande, ele quer que ele veja essa perspectiva. Então Jesus vê, chama, e só por isso ele vê. E o que ele vê? Qual é a realidade final que João vê? Qual é a coisa mais importante que João vê? Qual é o centro dessa mensagem? É claro que o João vê é esmagador. A tentativa de João, nem ele consegue, como um homem infinito, explicar a dimensão do que ele vê. Você vê que ele está falando para nós na linguagem que nós, seres humanos, podemos entender, e nossas mentes têm dificuldade de enxergar o todo, porque ele mesmo tem dificuldade de enxergar o todo. Mas ele nos mostra a essência do que está acontecendo e do que acontece no céu. A essência daquilo que nós fazemos parte, a essência da realidade última. E o que ele mostra é que a essência da realidade última é a adoração. Você vê, nós passamos aqui 40 minutos, 1 hora, adorando a Deus juntos, corporativamente. É fácil você pensar que isso foi algo pequeno, perto do mundo. Você pode cair no engano de pensar que foi algumas músicas com alguma letra falando sobre isso, mas você está totalmente fora da dimensão. A essência da realidade última é a adoração. Essa é a resposta da Bíblia para cada pergunta profunda do ser humano. Ou seja, as perguntas que os filósofos sempre fizeram: qual é a essência da vida? Sabe? Onde a história está indo? Aonde a história vai acabar? Então, recentemente eu estava lendo um artigo de uns físicos que estavam discutindo exatamente isso, a teoria final de todas as coisas. De certa forma, os físicos modernos, os filósofos, eles só repetem as mesmas coisas que os mais antigos filósofos perguntavam, como Tales de Mileto, como a gente viu há pouco tempo. Ele estava falando sobre a teoria final, a teoria definitiva, sobre o que mantém tudo junto, sabe? Qual é a resposta? O que é o ser humano? Qual é a essência da vida? O que mantém o universo? Para onde a história está indo? Aonde ela acaba? É o que é chamado de axis mundi. Ou seja, é encontrar um ponto em que cada coisa no mundo que nós conhecemos se conecta com o universo e fora do universo. Ou seja, aquilo que liga tudo, é a medida do polo celeste, geográfico, né? E como ele se conecta com o universo inteiro, enfim. O que o apóstolo João está dizendo é que o universo inteiro gira em torno da adoração. E eu hoje não vou gastar tempo falando para alguém que dissesse, e se eu não crer nisso? Como eu já disse aos irmãos, eu nunca conheci ninguém, nem nunca li nenhum livro, e depois olhei para a vida da pessoa, não importa se é um grande filósofo, uma pessoa comum, que vivia de maneira consistente com esses pensamentos, sabe? Que tivesse coragem de dizer, esse mundo é um pequeno acidente, não há nenhum sentido na vida, e vivesse consistentemente, racionalmente. Logo depois a pessoa começa a falar coisas que contrariam isso, porque é impossível. É por isso que Immanuel Kant, por exemplo, que outro dia nós estávamos vendo como ele disse que se a ética deve existir, como deve existir o juízo e como o juízo deve ser, apesar dele ser um deísta, não ser um teísta como nós, Immanuel Kant, que talvez o maior filósofo de todos os tempos, ele diz, de tal maneira a realidade é que se ele é um deísta, ele acredita em Deus, mas acha que não há nenhum contato possível. Mas ele diz o seguinte, se Deus não existisse, nós tínhamos que viver como se Ele existisse, porque a vida não faz sentido racionalmente, e tudo que a gente faz não faz sentido se Deus não existe. Isso é o maior filósofo de todos os tempos.
porque a pessoa não pode viver consistentemente. Ela vai dizer que nada na vida tem nenhum valor e peso, que tudo é igual, mas logo depois ela vai dizer, isso está errado, aquilo está errado, não pode fazer isso. Ela é inconsistente, ela rouba. Quase todo mundo que nega essas verdades eles contrabandeiam valores da verdade sobre Deus para poder ter as suas teorias. Quando alguém diz assim, isso deve ser assim, você devia perguntar, deve por quê? Deve a quem? Por que isso devia ser assim? E ele não tem a resposta, ele tem que contrabandear valores do cristianismo, ele tem que roubar. Se ele quiser falar sobre conceito de direitos humanos, isso não faz sentido biologicamente. Biologicamente, um vírus, uma bactéria está aí disputando a vida com os seres humanos, vencem, o homem morre, triunfa, um animal sobre... Enfim, biologicamente você não pode dizer que isso aqui é mais importante que aquilo. Você pode dizer que é mais complexo. Ele tem que roubar. Essas afirmações não podem ser afirmações biológicas. Elas precisam ser afirmações teológicas. Então eles têm que roubar. Eles não podem viver numa cosmovisão criada pela sua negação inicial. De tal maneira que Immanuel Kant diz, se alguém faz isso, a única maneira de viver de maneira consistente, ele viver como se Deus existisse, porque ele não pode ser racional e viver como se Deus existisse. Logo depois ele começa a falar coisas que contraria o que ele está dizendo. Então nós não vamos perder tempo com isso hoje. Nós queremos falar sobre 3 coisas aqui, nesse grande texto. A primeira coisa é a necessidade de culto. Como eu disse, é isso que João descobriu. Qual é a realidade última? A realidade última é a adoração. Tudo. A primeira coisa que a gente vê é que tudo está adorando. Não se esqueça que, eu já disse outras vezes quando estou pregando em Apocalipse, Apocalipse é um lugar, é um livro, em que você deve se concentrar, não nas árvores, mas na floresta. Porque se você se concentrar nas árvores, você, como João e Maria, se perdeu na floresta, então você vai se perder. Apocalipse você tem que ter aquela visão, a visão que Deus quer nos dar, a visão do seu plano. Então, se você se concentrar nas árvores, em cada árvore, você se perde na floresta e você nunca mais se encontra. Não é? Então, é óbvio que você pode olhar assim, rapidamente as árvores, mas você não se concentra nas árvores. Por exemplo, aqui, os 24 anciãos, fala das 12 tribos de Israel, dos 12 apóstolos, simbolizando todo o povo de Deus, tudo que ele reuniu e deu a Cristo na eternidade. Por exemplo, as 4 criaturas viventes que estão, o que? Representam toda a criação de Deus adorando. Ou seja, é por isso que um tem as feições de um boi, que são representando, eu diria, os animais domesticados, os animais domésticos, a cara do leão, que essencialmente o rei dos animais selvagens, e tem a águia, e um tem a face humana. Eu estou dizendo o seguinte, toda a criação de Deus, tudo que Deus criou, em adoração, e tudo se prostrando diante dele, e tudo aquilo que representa isso, e aquilo representa todo o povo de Deus. Enfim, há uma necessidade universal de adoração, há um sentido importante em que a adoração dos homens tem um outro nível por causa da imagem de Deus. É diferente de como o oceano adora. Então é importante no livro de Apocalipse, você vê essas coisas, mas você não fica ali tentando olhar cada olho da criatura vivente, cada asa e cada coisa. As loucuras maiores são feitas quando as pessoas querem fazer isso. É por isso que Calvino não fez um comentário do livro de Apocalipse. Porque como ele fez, os outros comentários dele era versículo por versículo, frase por frase, e como o Apocalipse não é para ser visto assim, é para você olhar ele como um todo, ele achava que não seria próprio. Em vez de jogar luz, ia jogar escuridão para as pessoas. E o objetivo é que as pessoas compreendam mais a palavra de Deus. Então aqui você olha para uma árvore ou outra, mas você tá enxergando a floresta, porque senão você se perde do propósito.
Então a Bíblia diz que todas as coisas criadas glorificam a Deus. Elas foram criadas para atribuir glória e submeter-se à grandeza de Deus, à medida que elas são fiéis ao designer que as criou. Mas tudo precisa adorar. No Salmo 19, por exemplo, diz assim, no versículo de 1 a 3, os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, e uma noite revela a outra noite, sem fala, nem palavras, não se ouve a sua voz, mas eles falam. Há algo aqui fundamental que às vezes nós não percebemos a radicalidade da reivindicação que o salmista está fazendo. O que ele está dizendo é o seguinte: olhe para a beleza da natureza, olhe para os profundos abismos no mar, as cavernas mais profundas, olha para as grandes montanhas, olhe para os rios, para as montanhas, olhe para a beleza do mar, olhe para as estrelas e as galáxias, porque eles são tão lindos, porque eles são tão bonitos. É sobre isso que o salmista está dizendo. Por que eles são tão impactantes? Por que a gente fica, solta um ó quando olha para eles? Eles são tão bonitos, ele está dizendo, porque eles fazem o que eles foram construídos para fazer. E ao fazer o que estão construídos para fazer, segundo o designer, eles estão se submetendo e proclamando a glória do Criador. Não há mentira neles sobre o Criador. Não há mentira quando tu olha para o mar, quando tu olha para o céu, quando tu olha para as montanhas. Ele está dizendo, não há mentira. Eles estão sendo exatamente aquilo que eles foram criados para ser. E por isso eles são tão bonitos. Porque eles nos revelam a glória de Deus, como eles deviam revelar. E a beleza está ligada a isso. Está ligado em eles serem o que eles foram feitos para ser. Eles estão adorando a Deus nesse sentido. Eles estão proclamando a glória de Deus assim. E quando alguém olha para a beleza deles, quando nós fazemos isso, o nosso fôlego se vai. Nós somos surpreendidos, somos atraídos por essas belezas. Pela sua capacidade, pela sua beleza, pela sua complexidade, pela sua estatura. Mas quando nós olhamos para o homem, nós não nos sentimos assim. Nós podemos ver uma beleza aqui ou outra, mas não nos encanta como a natureza. Sabe, o salmista está dizendo, por que não? Porque nós não estamos fazendo o que as montanhas fazem, nós não estamos fazendo o que os gansos, quando fazem a sua migração, ou as borboletas na grande migração, que fazem, por exemplo, do Canadá ao México. Nós não estamos fazendo o que a criação faz. Eles estão glorificando a Deus, eles estão fazendo o que eles foram criados para fazer. Então eles tiram de nós essa beleza, eles estão adorando o Deus deles. É isso que o Salmo está dizendo. No entanto, nós não somos tudo o que fomos criados para ser. Nós não estamos adorando a Deus em tudo que fazemos. Nós não estamos adorando a Deus em cada coisa que nós fomos criados para ser. Nós não estamos nos submetendo à grandeza do nosso Criador. E tudo deve adorar. Por isso que o ser humano não produz em nós o mesmo que o restante da criação de Deus. E nós queremos olhar para os seres humanos aqui. As implicações desse primeiro ponto é que, como você foi concebido para o culto, para a adoração, há uma necessidade universal de adoração em nossos corações, universal, em todos os seres humanos. Então, todo mundo tem que adorar, porque há ecos de lembrança em nós de que nós temos que adorar algo maior do que nós mesmos. Então, deixa eu dar algum exemplo para você, para que você também entenda o que é adoração aqui no domingo. Na quinta-feira, muitas pessoas pensam que realmente a adoração é chegar aqui na hora de um culto e cantar algumas músicas e guardar aquele instante. Isso não é adoração. Deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, os fãs de futebol. Durante toda a semana, eles continuam pensando no objeto da adoração deles. É por isso que Spurgeon diz assim, você fala se o pastor se preparou para o culto, mas você se preparou para o culto? Muitas pessoas, quando veem Spurgeon dizer isso, não sabem nem como ele se prepararia para um culto, porque ele sente que o culto é assim, ele é um espectador, ele chega no lugar e assiste. Mas o fã de futebol, ele durante a semana toda, ele estuda o objeto da sua adoração. Ele lê o jornal, ele lê a crônica, ele quer ler o que falou hoje, o que vai acontecer com o time, como é que vai ser a escalação, contra quem vai jogar, qual é o sistema de jogo. Ele estuda
o objeto da sua adoração, ele lê sobre isso, ele estuda, ele olha as estatísticas, ele fala sobre isso, ele quer falar sobre outras pessoas que são do time dele, ele quer falar até sobre quem não é do time dele, quer falar alguma coisa, quer fazer uma graça. Em seguida, no domingo, o que ele faz? Ele se preparou a semana toda para aquele momento. Não foi assim, na hora eu vejo, não sei, vamos ver na hora. Não é assim. Ele se prepara, mentalmente ele está ligado naquilo, ele lê sobre aquilo, ele fala sobre aquilo, ele estuda sobre aquilo. No domingo, ele vai gastar tempo, esforço e dinheiro, ou indo a um estádio, ou comprando pay-per-view, ou ligando sua televisão, enfim, para estar na presença do objeto da sua adoração. E quando o objeto da sua adoração se apresenta, todos os seus sentidos mudam. Ele não fica lá sentado, não. Ele começa a ficar alegre ou triste. Ele começa a ficar animado. Isso é adoração. Você vê, não é uma coisa que aconteceu na hora. Isso fez parte da semana toda da pessoa. Quando acaba aquilo, ele já está pensando no próximo. Quem é o próximo adversário? Quem será que vai jogar? Não sei quem foi expulso. Isso é adoração. No momento em que começa, depois dessa preparação toda, o que ele faz? Ele elogia, ele louva. Maravilhoso, você viu aquela jogada? Ele está empolgado, ele está louvando, isso é adoração. É por isso que o Espírito diz, você se preparou para um culto? Aconteceu isso? Se não é isso, nós não entendemos o que é a adoração. O rosto daquela pessoa, se o time ganhou, está brilhando. Se não ganhou, não está brilhando. O que é isso? Isso é adoração. É isso que é adoração. É fácil você olhar para isso, para esse exemplo, por exemplo, e olhar se você hoje adorou a Deus. Se foi a adoração que aconteceu hoje aqui. Você olha para a sua semana toda e vê se o objeto do culto estava assim em você estudando, com expectativas, e na hora todas as suas emoções sendo tocadas. Tom Wolfe, que é um americano, jornalista, escreveu vários livros famosos, um deles é A Fogueira das Vaidades, que virou um filme em 90, com Tom Hanks, Bruce Willis. Ele escreve um artigo a respeito da arte, não é? E ele fala sobre o culto à arte. E quando você lê o artigo, ele está falando sobre a mesma coisa. Ele diz assim, olha, hoje, nas grandes rodas de Nova York, da alta sociedade de Nova York, que zomba da religiosidade das pessoas, a sua religião é a arte, ele diz. No passado, até o início do século passado, as mansões em Nova York, no artigo ele diz, elas eram construídas com uma capela. E então tinha cruzes, crucifixos, estrelas de Davi. Ele diz, hoje são peças de arte. Ele fala, todas essas mansões nas quais ele convive, não é? Então ele diz, nesses lugares as pessoas andam, e você tem que ser reverente, porque se você está diante de uma obra de arte enorme, você passa igual um bicho, as pessoas vão pensar que você é um bicho mesmo. Você tem que agir reverente. As pessoas falam baixo, as pessoas ficam, às vezes, meditando sobre uma obra durante 20 minutos. A gente nem sabe se a pessoa está entendendo, mas ela está ali, Ele disse, olha, usar aquelas capelas para a oração hoje seria de mau gosto. Essas pessoas, esses milionários de Nova York, ele está falando sobre Nova York, mas ele está expandindo isso para todos. Eles antes, quando morriam, deixavam suas propriedades para a igreja. Agora eles deixam suas propriedades para o Museu Metropolitan. Eles deixam para que obras de arte sejam compradas para o museu. Ele diz, essas pessoas, elas estão tirando, elas querem mostrar que elas não são um bicho, que há algo celestial nelas. Ele está dizendo, isso é adoração. Elas estão tirando dessas coisas esse sentido, não é? De algo que é muito maior do que a própria vida. E Malcolm Muggeridge, que é um escritor britânico, né, morreu em 90, ele disse que o sexo hoje é o misticismo de um mundo materialista, que o materialismo não pode dar em nós a transcendência. E então nós buscamos, ele diz, nenhum desses homens são cristãos, mas eles olham para a sociedade com um olhar atento. Ele diz, olha, no mundo
totalmente materialista, o misticismo foi para o sexo, de tal maneira que o sexo se tornou uma maneira de transcendência para a vida. Para nós, e nós, ele diz no texto dele, incrivelmente não gostamos que as pessoas sintam o quanto nós somos oprimidos e dominados pela visão do objeto sexualmente atraente para nós. E não queremos que as pessoas saibam o que está em nossas mentes a respeito disso, e não queremos que as pessoas, ele diz, saibam o quanto nós podemos ficar obcecados. Porque o que nós temos agora é uma adoração, ele diz. Nós não queremos que as pessoas saibam o quanto chateado e para baixo, quando nós ficamos, nós buscamos nos consolar e obter alguma paz através do sexo. E achamos que o sexo vai dar para nós essa transcendência. E está dizendo, exatamente, isso é adoração. Você vê, olhe para as celebridades. A verdadeira história de rainhas, reis e famílias nobres, príncipes, é uma história terrível, de escravidão, de exploração, enfim, é uma história horrível. Mas todos os países que ainda têm reis, você já viu como o país, o imaginário das pessoas funciona em torno da família real? A rainha, o rei, olha eles na carruagem. Esses dias mesmo a rainha Elizabeth abriu os trabalhos do parlamento, e isso acontece há tantos séculos, todo mundo impressionado. Então, apesar de toda a história de reis e rainhas ser cheia de tirania, todos os países que ainda têm uma realeza, mesmo que decorativa, vivem meio que encantados por isso. E os países que não têm, como o nosso, nós pegamos aquilo que nós achamos super lindo, super atlético, super rico, e às vezes até super criminoso, e fazemos dele nossas celebridades, nossas rainhas e reis. Nada mais do que o interesse das pessoas em celebridade. Nós transformamos, por quê? Porque a Bíblia diz que nós precisamos de algo maior do que nós, para que nós prestemos culto. Nossas almas foram feitas com esse design pelo nosso designer. Então, como resultado, há um traço de memória em nossos corações de que alguém exaltado, grande, maravilhoso, cheio de justiça e sabedoria, que brilha como o sol, e nós temos que adorar alguma coisa. Então, nós nos curvamos a belos corpos, a futebol incrível, a celebridades, a maravilhosa música ou arte, como Tim Wolf falou, porque a nossa natureza espiritual, como nossa natureza biológica, se não for servida de comida, a nossa natureza biológica, se não for servida de comida boa, vai comer qualquer porcaria, porque ela tem que comer, é uma necessidade visceral. A nossa natureza espiritual, se não for alimentada da comida certa, a gente tem que comer até que nem que seja algo que vai nos matar, mas nós temos que comer. Não é? Nós temos que beber, a água pode estar podre, mas se chegar um momento em que a gente sente que temos que beber, a gente bebe. É assim. Mesmo que aquilo acaba não trazendo o benefício que nós vamos engolir veneno. E na nossa natureza espiritual é a mesma coisa. Se nós não alimentamos ela com aquilo que alimenta ela, vai comer qualquer porcaria, porque é tão visceral como o que é biológico em nós. Então você reconhece o culto em sua vida? Você reconhece qualquer coisa que lhe dá significado, que faz você ficar reverente, que faz você ficar indignado, que faz você agir como se a vida tivesse sentido, ou então que te leve às lágrimas, ou qualquer coisa que você trava a sua garganta, é isso. Essas não são atitudes científicas, são atitudes religiosas, para com coisas que não deviam certamente estar nesse lugar, porque há uma necessidade visceral de adoração, e é isso que quando o céu se abriu, João enxergou. João viu no céu, ele percebe que fomos criados para isso, nós fomos criados para a adoração, e a adoração, ela orienta as nossas vidas, ela é o centro de nossas vidas.
Então, algumas pessoas, elas podem até dizer, olha, nada disso que você falou me encanta assim, mas você dirá que nada tem esse controle sobre você. Há uma peça famosa de Peter Schaff, Equus, que é sobre um psiquiatra que trata um menino que ele acha que os cavalos são Deus. Assim, a vida dele gira em torno de cavalo, ele fica encantado quando ele galopa, quando ele cuida dos cavalos, e é óbvio que a família dele leva ele para um psiquiatra. E toda a peça que ficou na Broadway, assim, anos e anos, com gente tipo Richard Burton, Anthony Perkins, grandes atores, e tanto em Londres quanto em Nova York, a peça ficou assim, tanto tempo em cartaz, em lugares importantes, assim. E então é tudo sobre um rapaz que acredita que cavalos são Deus e um psiquiatra que vai cuidar dele. Mas o psiquiatra percebe que a vida do rapaz faz muito mais sentido, ele é muito mais contente, a vida dele é muito maior, porque ele tem essa relação lá, louca com o cavalo. E no meio da peça, o psiquiatra percebe que quando ele olha para si mesmo, ele vê um contraste. O mundo dele é pequeno, porque ele comprou o secularismo racionalista das classes de conhecimento ocidentais, que você não deve se render a nada, sabe? Porque não há imortalidade, não há sentido, não há nada. Então ele vê nesse menino que se entrega daquela forma, aquela adoração louca, e abrir mão do controle para ele daquela forma é inaceitável. Mas ele percebe que a vida do garoto é cheia, à medida que a peça vai se desenvolvendo, e que ele, com medo de dar o controle a qualquer coisa fora dele, tem um mundo muito menor do que o menino, é muito mais infeliz, e como resultado a vida dele é mais apertada. Então ele diz assim, sem o culto você encolhe, porque cultuar e adorar exige que você perceba que há algo fora de você maior do que você, digno do seu elogio, digno de você se curvar, é isso. Então ele diz, sem um culto você encolhe. Esse psiquiatra é tão brutal quanto isso. Eu encolhi a minha própria vida, e eu olho para ele e eu vejo que a minha vida é muito menor, muito mais encolhida do que a dele. Eu me tornei, por ser pálido e provincial, na minha pequenez e timidez eterna. Então você vê, na verdade, ele vai admitir que ele faz tudo isso porque ele adora uma outra coisa, que faz o homem ainda menor, porque curva mais o homem sobre si mesmo. Adorar o controle. Ele acha que se alguma coisa tiver o lugar que o cavalo tinha na vida do menino, que achava que o cavalo era Deus, que ele perde o controle. É verdade a visão que ele está tendo do que é adoração, e a verdade como a vida encolhe, e de como na verdade ele adora o controle, que é a forma menor, que curva mais um homem sobre si mesmo. Porque a adoração fala isso, fala que você tem que encontrar algo fora de si mesmo, que seja maior do que você. Por isso que existe o culto à celebridade, a corpos, não sei o quê, a sexo. Você está tentando encontrar algo maior do que você mesmo, no qual você se curve. E isso dá o quê? Te dá missão, te dá significado. Outro dia eu estava vendo uma outra reportagem com alguém que estuda e protege a natureza, é um cientista. E ele diz, olha, eu faço parte de um grupo ambientalista, e isso para nós então se tornou um culto. É como se nós adorássemos a natureza. A natureza então nos deu uma missão. Ela é algo muito maior do que nós. Nos dá significado. Quando eu olho para a natureza, me dá um senso de reverência. Então eu sinto por alguns instantes um pouco de paz. E eu vivo então para proteger. Eu sinto que eu estou pulsando de energia quando estou assim. E quando você diz que não há nada em você dessa forma, que a natureza toda faz, é porque você está cultuando outra coisa. O controle. O que Deus está dizendo é que nós, por sermos assim, inexoravelmente criados com essa fome espiritual por adoração, como biologicamente nós ansiamos por comida, você está se tornando cada vez menor e se apequenando, né, com seus brinquedos e bonecos, sexo, ambição e dinheiro.
E quando você começa a ler a Bíblia, você começa a ver Deus falar, adore a Deus somente. Você vai logo perceber que Deus não tem nenhuma necessidade de adoração. Mas, como aquelas criaturas viventes que representam toda a criação, há uma fome infinita de adoração, de adorar em nossas almas. Nós vamos adorar alguma coisa. E essa coisa vai ter o controle sobre nós. Então, C.S. Lewis dizendo, falando a respeito disso, ele diz, olha, a alegria é inseparável do louvor. Então, quando algo produz alegria em você, o louvor flui. É como o brilho que sai de um espelho, o reflexo do espelho, você não consegue separar os dois. Alegria e louvor, louvor e alegria. É a mesma coisa, se funde. Você tem uma alegria em algo que é maior do que você e que traz sentido ao que você é. Se você não tem essa alegria, a sua humanidade encolhe. É aquilo que o autor da peça estava dizendo. Tudo tem que louvar, tudo tem que adorar. É essa a primeira coisa que João viu. A segunda coisa é a maneira de adorar. Como nós devemos adorar. Depois nós queremos olhar quem é digno da adoração. E vamos ver se nós conseguimos acabar isso. Então, tudo sobre adoração está nessa visão que a gente viu aqui, nessa cena que foi mostrada a João. Tudo é incrível. Você tem o louvor, os elogios, você tem a ação de graças, você tem a confissão de João, que chora amargamente quando vê que ninguém é digno, que só, ainda não foi mostrado a ele aquele que é digno, então só há choro. Você tem também todo tipo de culto, não só isso, você tem todos os meios, como o culto se propaga. Você vê que as criaturas e os 24 anciãos estão com harpas. Biblicamente, música e adoração estão sempre assim, juntos, porque a adoração tem que ser de todo o nosso ser, e a música expressa isso de uma maneira incrível. A música é tanto analítica, você tem que ter habilidade, você tem que ter estrutura, você tem que ter um ritmo, você tem que ter uma batida. Bicho não pode experimentar essas nuances tão complexas da música como nós, mas a música, a adoração precisa ser também emocional, com todo o nosso ser. Então deve haver música. É por isso que a Bíblia sempre liga essas duas coisas. E também aqui na visão há taças, que são as orações dos santos. Você vê, tudo que compõe a adoração está junto aqui. E você vê também a exposição da verdade. Você vê que tem música, eles estão cantando um hino, mas sempre assim, digno és, porque, há sempre um porquê. Não é só música e emoção, é a emoção que flui da verdade. Ele é digno, por quê? Então há a verdade da razão. Tu és digno porque tu foste morto. O que está acontecendo aqui, a adoração não é simplesmente um sentimento. Quando já é a deturpação da adoração se virar para a música, e não a música ser o meio de adoração. Não é só emoção. A chave da adoração é a verdade, ela inflama. Na verdade, a adoração é a verdade em chamas. Assim, tu és digno, por quê? Porque então há a exposição da verdade, porque com o teu sangue tu compraste, porque, e começa a dar os porquês, ou seja, a verdade. Então você tem música, você tem louvor, você tem confissão, você tem ação de graça, você tem oração, você tem leituras responsivas, você tem tudo. E tudo junto aqui está mostrando para nós o que significa adorar, como tudo foi criado para adorar e como e como é a verdadeira adoração. E tudo que adoração está ligado à palavra que é usada constantemente nesse texto, digno. Tu és digno de tomar o livro, tu és digno disso, tu és digno. Quem é digno de abrir o livro? Tu és digno porque tu foste morto. Então a palavra digno, ela fala sobre termos econômicos. Quando você acha que algo vale algo, que algo é digno de algo, não é? Você pode ir para Mateus 13, por exemplo, e conta a parábola que o reino de Deus é como um homem um homem em um campo, que ele encontrou um tesouro escondido lá. Então aquele era um campo lá que não tinha valor a princípio, mas então de repente ele achou que aquele campo era digno, ele vender tudo que ele tinha para comprar o campo, por causa do tesouro. Você vê, a adoração tem a ver com essa avaliação.
o preço que algo tem, isso é digno. Sabe quando alguém paga 100 milhões num quadro? O que ele está declarando é o seguinte: isso vale, é digno. E quando eu pinto algo, alguém não dá nada, dá 5 reais, ele está dizendo, é isso que vale, é digno disso. O cara está quase com pena para você não ficar sem vender. Então você vê, aquilo era um terreno baldio, não valia nada para o cara, ele não ia comprar aquilo. Ele já tinha passado lá talvez tantas vezes, e ele não pensa naquilo, aquilo não fica na mente dele. Então um dia, por alguma razão, ele descobre que é um tesouro lá, aquilo que era improvável. E de repente ele está chegando em casa dizendo para a mulher dele, eu vou vender tudo que eu tenho e vou comprar aquele terreno lá. Porque aquele terreno baldio, você vai vender tudo que a gente tem, tudo que a gente já arrumou, aquele terreno está num preço absurdo. Mas a Bíblia diz que ele com alegria vendeu tudo que tinha. Você vê, é digno. Ele diz, olha, isso que eu achei é digno de tudo que eu tenho. Isso é adoração. Sabe? Por isso que a palavra digno está sempre ligada à adoração. É essa avaliação do coração. Essa analogia é insuficiente. Mas o que ela quer dizer é que toda a vida é alterada pela dignidade do objeto da sua adoração, do que você vê. Toda a tua vida gira em torno daquilo agora. Não há nada que você acha caro demais. Um preço caro. Você nunca viu alguém comprar um carro e o carro, sei lá, o carro maravilhoso, sei lá de que marca, e a pessoa ficar tão triste, porque comprei um carro, ele custou 100 mil reais. Ele não fica triste, ele quer, olha que carro bonito, porque ele acha que é digno, ele não fica com pena, ele não fica arrasado. Quando ele paga imposto, ele fica, mas não naquilo. Às vezes ele vai trabalhar 10 anos para pagar o troço, mas ele acha que é digno. Ele fez uma precificação. Isso é adoração. Você vê a dignidade de algo. Quando as pessoas no céu dizem, tu és digno, eles estão deixando a riqueza e o valor do ser de Cristo pesar sobre eles com um valor infinito. Não há nada que supere isso, tu és digno. Então lá estão os mártires, estão todos adorando. E eles estão fazendo isso continuamente. Eles fazem isso por quê? Porque isso sempre leva a 2 efeitos. Eles estão bem aqui, não é? E eles mostram se você está adorando a Deus ou não, se você adorou a Deus hoje ou não. Outras coisas mostram, como eu já mostrei, mas isso você pode dizer que veio aqui adorar a Deus e que você é um adorador, quando você viu essa dignidade infinita em Deus, e você não sentiu o peso disso. E há sempre 2 maneiras de você descobrir se Deus realmente é digno na sua vida, ou se outras coisas são dignas daquilo que só Deus devia ser digno. Adoração. Em primeiro lugar, você deixa a sua coroa diante dele. Você vê, é o que eles estão fazendo. Esse é o primeiro sinal de que você sabe que está adorando. Eles lançaram, tanto os 24 anciãos quanto as criaturas viventes, lançaram as suas coroas. Isso é inevitável. Aquilo que você adora te controla, tem o controle da sua vida. É isso, você dá tudo, você desiste de tudo. É por isso que a parábola diz, ele vendeu tudo que tinha com alegria. Ele está tirando a coroa. Antes, o que controlava a minha vida eram essas posses aqui, agora não é mais. É isso aqui, eu com alegria me desfaço disso tudo para isso. Sempre o que você adora está te controlando, portanto é fácil você saber se você adora a Deus ou não. Ou se você adora outra coisa. Você abre mão, quando você adora, do controle da sua vida. E aquilo é proeminente. Aquilo está no comando de tudo. Você não vê, tem gente que olha para a beleza assim e faz qualquer coisa. Nada mais importa. O que a Bíblia diz é o seguinte, você deixa a sua coroa diante daquilo que você adora. Você abre mão do controle. Você perde o controle. Alguém pode dizer, isso que eu temo, quando fala sobre o Evangelho, é isso que eu não gosto, que chega a esse ponto. Mas lembre-se da lógica. Você não pode ser humano sem culto. O ser humano está sempre cultuando algo, adorando algo. E quando ele não cultua algo específico assim, que é fácil identificar, igual o psiquiatra da peça, ele adora o controle, e o controle controla ele, e o mundo dele diminui, a humanidade dele vai se tornando menor. Você não pode ser humano sem culto.
E você não pode adorar sem perder o controle. Você só adora aquilo que você acha que é maior do que você e que te dá significado. Então você sempre perde o controle daquilo que você adora. Você não consegue ver isso. Você não consegue ver isso. O que é o significado? Por exemplo, o que dá significado à sua vida? O que você diria, sem isso eu não posso mais viver? Tá vendo? Isso controla a sua vida. Aquilo dá sentido à sua vida. Se eu perco isso, sem sexo eu não vivo, sem dinheiro, não, se eu perder aquilo, a minha vida vira um lixo. Então, isso te controla. Isso te controla. É isso. O que você tem que ter, senão você vai ser infeliz. Isso te controla. Se você tem que ter aquilo, você vai ser infeliz, você está disposto a fazer qualquer coisa para ter aquilo, dentro dos limites. Por que as pessoas, sempre que o homem peca, é porque ele estima que alguma coisa vai fazer ele mais feliz do que Deus. O que você tem que você não sabe como vai ser se for embora. Isso tem a coroa da sua vida. Isso você está adorando. Você não vê, você não controla a sua própria vida. Tudo aquilo que é mais importante na sua vida está controlando a sua vida. Se algo é mais importante, se ganhar dinheiro é mais importante na sua vida, você vai sacrificar tudo em relação ao reino de Deus para ganhar dinheiro. Você faz isso. Aquilo controla a sua vida. Para Deus sempre vai ser um problema aqui, outro problema ali, mas para ganhar dinheiro não vai, porque aquilo te controla. Controla. As únicas pessoas que não dão a coroa para alguma dessas coisas é aquelas pessoas que dão a coroa para o controle, e o controle controla ela de maneira mais mesquinha ainda. Em certo sentido, a necessidade de controle controla a vida daquela pessoa e diminui a vida daquela pessoa. Se você viver para o poder vai te controlar. Você vai fazer um monte de coisa que você não faria se não fosse a tua ânsia por poder, por chegar a um lugar, por ter um nome. Se você vive para a aprovação das pessoas, dos amigos na faculdade, dos amigos do trabalho, aquilo vai te controlar. Eles vão te controlar, vão controlar suas opiniões, vão controlar como você vive. A opinião das pessoas vai controlar você. Se você vive para o controle te controla. É assim. Agora, se você está adorando a Deus, Deus se torna proeminente em sua vida. A evidência da adoração é essa, eles tiram a coroa, o controle. Sabe, o que você adora, te controla, você tem que ter uma paixão da qual você desiste de tudo. Adoração é abrir mão do controle por algo que capturou seu coração. Isso significa, o que Deus está mostrando a João aqui, é que Deus, quando você adora a Deus, como você sabe que adorou a Deus nessa noite? É que Deus tem a coroa, Ele tornou a prioridade na forma como você lida com o dinheiro. A prioridade como você lida com o dinheiro é Deus. O que Deus pensa, o que Deus quer, o que o glorifica, é isso, Ele tem o controle. Você está adorando a Deus. A prioridade mais importante na forma como você conduz sua carreira é Deus. Como se honra a Deus, como se não desonra a Deus, isso vai me impedir de servir a Deus, isso vai ser um problema que vai me sufocar e eu não vou ter. Você, primeiro, Ele tem a prioridade na sua carreira, Ele tem a prioridade na maneira que você lida com o dinheiro, Ele tem a prioridade nas suas relações, suas amizades. Você vai lidar com as suas amizades de maneira tal que Deus tem a prioridade nelas, e nunca que Ele vai ser roubado dessa prioridade. Ele tem a prioridade como você usa a língua, da maneira com que você forma as suas opiniões, da maneira que você olha para as filosofias, para as ideologias do mundo. Deus tem a prioridade, Ele controla a sua mente, então você é um adorador. Se não faz isso, não é. Cantar algumas músicas, dizer que acredita em Deus e algumas verdades da Bíblia não faz de alguém adorador. O adorador, ele tira a coroa, porque isso é realidade não só para Deus, é para qualquer coisa. Se você vive para o sexo controla a sua vida. É assim, não é? Essa é a realidade. Quando o homem encontrou o tesouro, ele percebeu que ele tinha algo infinitamente melhor naquele terreno do que tudo que ele possuía. E isso mudou a visão dele de tudo, de tal maneira que ele com alegria vendeu tudo. Então as pessoas que vêm para o culto, simplesmente, durante um tempo cantam músicas, mas o primeiro lugar que evidencia que você atribuiu valor a Deus, tu és digno, é que Ele tem o controle. Ele tem o controle. Se Ele não tem o controle, você não está dizendo que Ele é digno, porque Ele não é digno. Você precificou
e achou outras coisas mais dignas do que ele. É isso que você está adorando. Mas quando você adora, você joga a sua coroa diante de Deus. Em segundo lugar, você se sente como um rei sacerdote. Algo da glória de Deus flui para você, de tal maneira que aquilo é que é a base do que as pessoas costumam chamar de autoestima, do seu valor. O mundo inteiro pode te achar um lixo, como achava o apóstolo Paulo. Ele diz, eu estou bem, porque a base do meu valor vem agora do que eu sou como verdadeiro adorador. Ele me fez rei e sacerdote para Deus. Essa é a base do meu valor. Não é aquelas outras coisas que o mundo se perde o chão. Então, o que significa adorar? É encher seu coração do valor de Deus, do valor infinito de Deus. Adoração sempre é ver algo fora de nós maior do que nós mesmos, que gera os louvores verdadeiros. Então significa você encher o seu coração do valor de Deus. Ele é digno, tu és digno. É por isso que essa é a palavra mais repetida em todos aqueles cânticos no céu, de tal maneira que ele reorienta todo o seu coração. Paulo diz, eu considero como lixo o que eu considerava as coisas mais importantes, porque houve uma reorientação, eu dei a coroa, eu estou adorando Deus. Eu adorava o meu nome, eu era respeitado em Israel, eu adorava a minha carreira, adorava que as pessoas me respeitassem, eu tivesse todas aquelas coisas, mas agora para mim isso é lixo. Você vê, houve uma reorientação dos valores, porque ele agora está adorando. Você acha que tudo vale a pena por causa daquilo que você adora. Então, existe uma confiança sobre você. Você foi feito rei, sacerdote para Deus. É isso que dá a base do seu senso de valor. Eu quero acabar agora. Tive que andar rápido, para chegar no foco do culto. Não é suficiente nós adorarmos. Nós temos que adorar a coisa certa. Não é suficiente saber o que é adoração, se no final nós descobrimos simplesmente saber o que é adoração, como ela acontece, como é o verdadeiro culto, como se prepara para o culto, se tudo que eu faço é em direção errada. Então, primeiro há aquelas pessoas que dizem, não importa o que você acredita, contanto que você seja sincero, e isso não faz nenhum sentido lógico. Só diz isso quem acredita que o que ele está dizendo não é verdade. E quando não é verdade, não importa. O que importa não é assim, não para a mente lógica, porque o nosso desejo, nossa sinceridade não atribui valor a coisas. Por exemplo, quando você diz assim, não importa, contanto que você seja sincero, se para você o paralelepípedo é ouro, ele é ouro. Você sabe que o fato de você crer e desejar aquilo não dá valor àquilo. Aquilo continua sendo um paralelepípedo e as pessoas é que vão olhar você achando que você é meio estranho de guardar no cofre várias paralelepípedos. O que nós cremos não atribui valor às coisas. Por que nós cremos? Porque nós somos sinceros, ou qualquer coisa assim. Uma coisa tem valor ou não tem valor. Não importa se você acredita ou não acredita. Agora, quando você diz isso, que não importa, é porque aquilo não importa para você mesmo. Aquilo, você só está dizendo que existe uma coisa na qual crer, mas você só quer ser politicamente correto. Você não está sendo lógico. Então, quem é digno de receber poder, riquezas, honra? Ninguém é digno. Foi o que João descobriu. Nós podemos pensar primeiro nos seres humanos caídos, mas é muito maior do que isso. E você vai pensar, olha, nenhum ser humano é digno mesmo. Pense nas duas únicas regras que resumem todas as outras coisas. Por exemplo, a primeira, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Isso é mais do que o grande mandamento, é mais do que justo. Deus deu toda a sua mente, Deus deu toda a sua força, Deus deu toda a sua alma, e nada mais certo, justo, correto, do que Ele receber de volta tudo, porque Ele está te dando tudo. Mas ninguém é digno, porque ninguém jamais viveu assim para Deus. O que João quer, o que o Apocalipse quer, todo o tempo que você enxergue as excelências e a beleza infinita de Cristo, daquele que é digno. E você tem que entender que a beleza, até de maneira geral, há uma complexidade na beleza. Quando uma pessoa só tem uma espécie de beleza, muitas das vezes se torna até vulgar. E o belo mesmo envolve uma certa complexidade. Como você pensa
em música. Você vê que há uma complexidade que vai sendo agregada à música, em harmonias e coisa que vai fazendo algo ficar belo, mesmo quando parece dissonante. E as belezas de Cristo, elas são infinitas, porque há essa mescla de qualidades diversas que você não vai ver em outro lugar. Por exemplo, você pode admirar Cristo por sua glória, Ele tem toda a glória, só que glória no mundo, em todo lugar, leva as pessoas a ser o oposto do que Cristo é. Ele tem toda a glória e Ele é totalmente humilde, só que glória e humildade são quase que coisas opostas no nosso mundo. E mesmo as pessoas, o ser humano, quanto mais glória ele recebe, mais dificuldade ele vai ter de lidar com isso. Jesus é totalmente glorioso, ele merece toda a glória, e Ele é totalmente humilde. São belezas quase díspares. Ele tem transcendência, mas apesar de Ele estar acima de tudo e não precisar de nada nem de ninguém, Ele tem condescendência. Essas duas coisas, quando alguém está acima de tudo, não precisa de nada nem de ninguém, logo você ficar num lugar em que você não tem condescendência. Ele é cheio de condescendência. Você pode admirar Cristo pela sua justiça inflexível. Ele odeia o pecado e a ira dele, Ele é Deus, está sobre o pecado de uma maneira inflexível. No entanto, isso é temperado por misericórdia. Nós, pecadores, temos muito mais dificuldade com misericórdia, não é? Temos totalmente dificuldade com misericórdia do que Ele, que é totalmente santo e inflexível. Ele tem toda a majestade, mas apesar de ter toda a majestade, Ele é manso. Essas duas coisas parecem não combinar, essas qualidades, da maneira comum como a gente vê. Ele é igual, Cristo é igual ao Pai. Mas sendo igual ao Pai, Ele tem uma reverência pelo Pai que você não vai ver em nenhum outro lugar, você não vai ver em nenhum outro ser com uma tal reverência com Deus Pai como Cristo. Reverência que falta a nós, pecadores. Você vai estar sempre vendo Ele dizer Pai Santo, a submissão, a reverência, como Ele se prostra, só que Ele é igual, são qualidades juntas, incríveis. Você pode admirar Ele como Ele sendo digno de todo o bem. Ele é de todos os seres, né? Deus, Ele é digno de todo o bem e nenhum mal. Só que Ele estava mais pronto a receber todo o mal do que nós que merecemos todo o mal e nenhum bem. Quando qualquer coisa má é feita a nós achamos uma coisa horrível, nós achamos a maior injustiça do mundo, nós temos mil dificuldades. Mas Ele, que é o único que é digno de todo o bem, suportou com paciência todo o mal. Você vê, são belezas incríveis. É incrível. Ele tem um domínio sobre todas as coisas, Ele criou todas as coisas. Mas ainda que Ele tenha um domínio sobre tudo, Ele se submete ao Pai. Ele se submete totalmente, Ele diz, minha comida e minha bebida é obedecer ao meu Pai. Ele deixa perplexos os escribas, os fariseus, pela sua capacidade enorme da sua mente. No entanto, apesar disso, Ele gosta de estar com as crianças. Você vê, são coisas assim. Ele podia acalmar uma tempestade, mas Ele não usaria o seu poder para jogar simplesmente fogo, atacar os samaritanos que o desprezaram. Ele se recusou a usar o seu poder para descer da cruz ou para escapar da cruz. Jesus nunca fez um milagre para Ele ter uma comida mais quentinha, para Ele ter uma vida melhor. Ele nunca fez um milagre para se beneficiar no mundo, quando na verdade a maior parte das pessoas querem milagres só para terem uma vida mais tranquila aqui, querem usar o poder dele para isso. Ele nunca fez isso. Ele foi um homem de dores, experimentados naquilo que é sofrer. A lista poderia continuar. Você foi feito para admirar Cristo. Todos nós fomos feitos para dizer, tu és digno. É isso, o coração humano foi feito para permanecer num temor final, nas excelências de Cristo, aquele que é o Filho de Deus, Conselheiro, Deus maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Rei dos reis, Senhor dos senhores. O seu coração, se não se ocupa muito dele, e se não se ocupa dele agudamente, em a verdadeira adoração, como nós vimos o que é adoração hoje, eu não me espanto de você viver frustrado, e do teu coração está cheio de frustração, e é espantoso você pedir a Ele que resolva essas frustrações.
Seu coração foi feito para Ele, e como seu coração não descansa nele assim, o seu coração é cheio de frustrações. Você acha que essas frustrações vêm de 1000 lugares, mas não vem disso. Um estudante certa vez perguntou a um professor franciscano medieval, por que os homens não amam Deus mais? Não amam tanto a Deus? E a resposta dele foi perfeita: eles não amam porque não conhecem. Olha a lista breve que nós tivemos das belezas de Cristo, sabe? Então a visão de João, de Jesus na sala do trono, diz assim no Apocalipse 5:5, ele tá vendo uma visão do trono de Deus, e diz assim: então dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, para abrir desatar os 7 selos. Então Jesus aqui é descrito como leão, um animal feroz, que com sua presa esmaga qualquer outro animal, mais forte, mais selvagem, majestoso. Há uma promessa entre Judá e o leão, assim, usando essas palavras lá em Gênesis 49, 9 e 10, quando Jacó está morrendo e falando com seu filho. Mas em seguida, no verso 6, João tem uma permissão de dizer assim: não chores por causa do leão da tribo de Judá. E aí no versículo 6 ele tem a permissão de olhar para o leão. E aí ele olha no verso 5, e ele diz assim: entre o trono e os 4 seres viventes, e entre os anciãos, eu vi um cordeiro de pé. Assim aqui o leão é um cordeiro. É tão díspare quanto aquelas belezas que nós estávamos dizendo. O ancião disse: não chore por causa do leão. Olha lá o leão, ele olha para o leão e ele vê o quê? O cordeiro. Você poderia dizer que é a antítese do leão. O cordeiro é um animal sem presas. O cordeiro é um animal que morre para nos dar carne, para nos dar roupa. Então aqui está o ponto. Não é? E eu quero fazer três observações antes de fecharmos com Jesus sendo o cordeiro que é um leão que é um cordeiro. Primeiro, você vê que o texto fala sobre o controle absoluto de Deus na história. O versículo 1 diz: e eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. O que tem aqui selado são os decretos de Deus sobre o futuro, sobre a história, sobre toda a história. Você pode ver que quando cada selo for revelado, mais do juízo de Deus vai ser revelado, e mais do juízo de Deus vai ser revelado, até chegar ao fim da história, o julgamento de todas as coisas, e tudo ser restaurado. Quando ele abre o primeiro selo, no capítulo 6, 1 e 2, revela o cavalo branco saindo para conquistar, que fala sobre o evangelho, o cumprimento da grande comissão de o evangelho ser pregado em todo o mundo. Então vai abrindo o segundo, todos os selos. Na verdade, então, o que está na mão de Deus, selado com esses selos, são o plano de Deus para o futuro, o plano de Deus para todas as coisas, as lutas e conquistas do Evangelho e o julgamento de Deus sobre todo o mundo, por não terem o glorificado como Deus, como Romanos 1 diz. Então a abertura dos selos é o curso da história que leva até o fim glorioso, em que todas as coisas cooperaram para o bem daqueles que Deus chamou, e o julgamento de Deus se estabelece, e o nome de Deus é totalmente honrado. E o versículo 1 diz: eu vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro. Então Deus tem o futuro, todo o futuro na sua mão direita. É isso que ele quer que João veja. Essa é a visão que gera toda adoração. Ele escreveu um roteiro, e ele vai acontecer como ele determinou, sem alterar. Ele tem isso na sua mão direita. E se o reino de Cristo vai se estabelecer, e o julgamento de Deus vai cair sobre o mundo incrédulo, é porque Deus mantém a história em sua mão direita. E nada pode escapar disso. Em seguida diz que ele estava sentado no trono, simplesmente que ele governa o universo. Seu trono estabelece a visão do trono, que ele tem o direito de fazer o que ele quiser. E ele faz. Ele diz: eu farei toda a minha vontade. É isso. A integralidade do seu governo e da perfeição dos seus decretos é o que significa que o livro estava escrito por dentro e por fora. Não há nada para ser escrito, não há nenhuma ideia posterior de Deus, não há nada que ele veja e vá acrescentar. O livro da história, que contém tudo, está escrito por dentro e por fora, está todo escrito, está tudo selado
com tudo aquilo, não vai haver edições posteriores, não há espaço para nenhum adendo, cobriu tudo, o plano está completo, ele está cheio, e ele está seguro, porque ele está selado e está nas mãos de Deus. O que nós podemos aprender com isso? Primeiro é a autoridade do nosso rei, nosso Criador, como está no capítulo 4, 11, e como nós devemos curvar nossa face em temor diante dele. Essa é a primeira observação. E a segunda é que nenhuma criatura era digna de abrir o livro. Foi o que nós vimos João dizer. Ou seja, os decretos finais de Deus não podem ser abertos e desenrolados por ninguém no mundo. O versículo 2 e 3 diz: e viu um anjo forte bradando com uma grande voz: quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? E ninguém no céu ou na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Agora eu queria fazer uma pergunta antes: por que Deus mesmo não podia abrir o livro? Deus Pai, que está com o livro dos decretos na história na mão, antes de nós olharmos por que Cristo faz isso. É porque o fim da história contida nesse livro é a felicidade infinita dos santos, desfrutando para sempre de Deus. É o propósito final de Deus de mostrar a sua infinita, a sua multiforme sabedoria e a sua justiça infinita. Ou seja, são pecadores merecendo exatamente o oposto do que eles mereciam. Esse é o fim da história, gozando para sempre de Deus. Se Deus mesmo abre e esse fim pudesse acontecer, só poderia acontecer se Deus não se importasse com esses homens terem pisado na sua glória e sujado a sua glória. Seria como se Deus estivesse varrendo simplesmente o pecado para levar do tapete do universo. E Deus simplesmente não pode fazer isso. É por isso que quando as pessoas falam sobre amor incondicional, elas não estão falando sobre Deus, porque elas estão pensando num Deus que pode simplesmente varrer o pecado assim para baixo. E se Deus realmente abre os 7 selos em sua justiça, isso não podia trazer bênção infinita sobre nós, só condenação. Portanto, nessa história, se Deus abre os selos, o fim tem que ser assim. Se Deus abrisse os 7 selos da história, sem nenhum mediador, sem qualquer intermediário, e lidasse diretamente com um homem pecador, todos nós temos que ser consumidos. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Então alguém tem que ser encontrado que seja digno de abrir os decretos de Deus sobre o fim, a ponto de que um povo seja levado a esse bem infinito e a justiça de Deus de maneira justa caia sobre todo pecado não propiciado na cruz. Então nenhum anjo do céu, nenhum homem na terra, nenhum ser pode tocar o livro, pode fazer nada concernente aos decretos de Deus sobre o futuro, sobre o fim. E essas são lições surpreendentes para nós. Eu podia mencionar várias, mas 2. Primeiro, que Deus é um Deus de amor ao não abrir os selos da história sem a mão de um Salvador. Porque se Ele abre os selos da história sem a mão de um Salvador, de um intermediário, de um Cordeiro, então todos nós temos que ser varridos em sua ira infinita. Em segundo lugar, ninguém, queridos, ninguém, nem seu amigo, nem seu cônjuge, nem seus filhos, ninguém, a não ser Jesus, pode te dar um futuro brilhante. Sem Ele, todo o futuro é medo e horror. Se você não perceber isso, é óbvio que tudo aquilo que nós falamos sobre adoração se perde. Sim, a terceira coisa é que sem Jesus para abrir os selos e a história se desenrolar, sem essas mãos para abrir, só há choro. É por isso que a Bíblia diz que João chorava amargamente. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem olhar para ele. Então a terceira observação é que sem Cristo só há razão para você chorar. E se você não chora ainda, é porque é como alguém sem racionalidade à beira de um abismo imenso. O que João está seguindo é o seguinte: sem Jesus, na sua vida só tem que haver choro. É por isso que há esse grande canto de digno. Não há nenhum futuro para você, seu cônjuge, seus amigos,
o pastor, as pessoas, sua esposa, seus filhos, não há ninguém que só não faça parte do choro e do horror. Sem Cristo, é só isso que há. Se não há Ele para abrir o livro, não há bodas do Cordeiro, não há nenhum céu, nenhuma nova terra, nenhuma vida eterna, apenas choro e ranger de dentes. Só isso. Portanto, Jesus Cristo é absolutamente necessário para cada um de nós, e só Ele é absolutamente necessário. Agora, porque Ele tem o direito, nós vimos, Ele é digno. Por quê? A adoração sempre traz esse porquê, e Ele é digno, fala sobre valor, como nós vimos. Primeiro é porque Ele é um leão como um cordeiro. Ele tem o direito de levar a fim, a história e a glorificação daqueles que do Pai deu a Ele, porque diz assim no versículo 5: então um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, para que ele possa abrir o livro e os 7 selos. Então há uma pessoa que pode abrir o leão. A razão porque ele é digno é a maneira como ele conquista, como aquele leão conquista. E aqui a gente vê os 4 seres viventes, os 24 anciões se prostraram para adorar o cordeiro. Quando ele olha para o leão, ele vê um cordeiro. É um leão como um cordeiro. Ele é digno de tomar o livro, a Bíblia diz, ele é de abrir os 7 selos, porque foste morto. É assim que ele conquistou. E com o teu sangue compraste homens para Deus de toda a tribo, e povo, e língua e nação, e os tornaste rei e sacerdote para Deus, e eles reinarão para todo sempre. Então observe a relação do versículo 5 e do 9. No versículo 5, ele é o leão de Judá, por isso ele pode abrir. A Bíblia diz assim: e disse-me um dos anciões, não chores, esse que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu, pode abrir o livro e desatar os 7 selos. Mas no versículo 9, a razão porque ele pode abrir é porque ele foi morto, como um cordeiro. Digno és de tomar o livro e de abrir os 7 selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens. Então é um leão que é como um cordeiro. É essa beleza dele que faz ele ser digno. Ele é o leão da tribo de Judá porque ele estava disposto a conquistar a vitória como um cordeiro e não como um leão, que ele é. Ele entrou em Jerusalém no domingo de Ramos, caminhando como um rei, mas na sexta-feira ele saiu de lá como um cordeiro, oferecendo seu pescoço para o instrumento do matadouro. Ele expulsou os vendilhões do templo como um rei, mas no final de semana ele deu o leão de Judá, deu o seu pescoço como um cordeiro para a morte, se ofereceu. Então ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu Satanás, porque sendo um leão, ele agiu como um cordeiro. É uma daquelas derrotas táticas, que você só vê derrota quando na verdade nela está plantada uma vitória maravilhosa. Jonathan Edwards, falando a respeito disso, nas suas obras, volume 1, página 685, ele diz assim: o diabo tinha que, por assim dizer, engolir Cristo, como a baleia fez com Jonas, mas era veneno mortal para ele. Deu-lhe uma ferida mortal em suas próprias entranhas. Ele foi logo ficando doente por ter feito aquilo, e foi forçado a fazer como a baleia fez com Jonas. Até hoje, ele tem o seu coração ferido de morte, por ele ter engolido a sua presa. Jesus, em vez de engolir como um leão, se deu como um cordeiro, é o que Jonathan Edwards está dizendo. O leão tem a vitória com a tática do cordeiro, é isso. E depois ele diz assim, Jonathan Edwards, assim, ele é o verdadeiro Sansão, que destruiu mais dos seus inimigos na sua morte do que com a sua vida. Ao entregar-se para a morte, ele puxou para baixo o templo de Dagon, destruiu milhares dos seus inimigos, mesmo que eles naquele instante estivessem debochando dos seus sofrimentos e das suas aflições. Nós estamos dizendo, é assim que Cristo fez. Ele é o Sansão, o leão, mas que sua vitória foi conquistada como um cordeiro. É um leão que agiu como um cordeiro, assim como Cristo, o leão de Judá, a raiz de Davi, venceu o pecado como? Como um cordeiro, como está em Hebreus 1:3, 1 Coríntios 15:56, através da sua morte, como está em 2 Timóteo 1:10. Ele venceu a morte, 1 Coríntios 15:25, 56, e venceu Satanás também pela sua morte, como está em Hebreus 2:14 e Colossenses 2:15. E ele fez isso quando ele agiu como um cordeiro sendo um leão.
Por isso ele é digno, a Bíblia diz. Em segundo lugar, para encerrar, ele é um cordeiro que agiu como leão, que age como um leão. É por isso que essas duas coisas são incríveis, estão juntas. O versículo 6 diz assim: e entre o trono e os 4 seres viventes, e entre os anciãos, vi um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto, com 7 chifres. Observe duas coisas, já que nós não temos tempo de observar muitas coisas. Ele está de pé, não como um cordeiro morto. Ele carrega as marcas da morte em suas mãos, por isso que ele é um cordeiro como que tenha sido morto, mas ele está de pé, no trono, diante do trono. Em segundo lugar, perceba que ele é um cordeiro, mas ele tem 7 chifres. Chifre é um símbolo de força no livro de Apocalipse, como está em Apocalipse 12, 3, 13, 1, 17, 3, 12, é o mesmo símbolo de força em todo o Velho Testamento, como está em Deuteronômio 37, 17, Salmo 18, 2, Salmo 112, 7, e o número significa plenitude. 7 chifres, ele tem todo o poder. Você vê, isso não combina com o cordeiro, porque o cordeiro é um animal manso e frágil. Então ele é um leão que tem todo o poder, mas age como um cordeiro. Mas você vê, ele é um leão, é um cordeiro que tem todo o poder, de tal maneira que quando a Bíblia vai descrevendo o fim, ele não é um cordeiro comum, não é? Ele é um cordeiro que é como um leão, como ele é na primeira visão, na primeira cena, um leão como um cordeiro. Olhe para, por exemplo, o Apocalipse 6,16, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro. Você vê, não é da ira do leão, que seria próprio, não é? Mas é da ira do cordeiro, porque ele é um cordeiro como um leão. Olhe para o 17,14, eles vão fazer guerra contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, porque o cordeiro é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Ele, apesar de ser um leão que agiu com a tática do cordeiro, ele é um cordeiro como que um leão. São essas qualidades infinitas nisso, sabe? É por isso que ele é digno. É por isso que a adoração, aquilo que você entrega o controle, aquilo que o céu todo, aquilo que é a resposta final para tudo, aquilo que João viu, não é? Aximundi, o que junta todas as coisas é a adoração, é isso que tudo foi criado para fazer, e é isso que tudo no céu faz, e é assim que é o fim da história. É por isso que tudo isso é concentrado no Cordeiro. Então eu concluo, salientando aquilo que é principal. Uma vez que Jesus não é apenas algo simples, ele tem uma beleza infinita. Ele é um leão como um cordeiro, mas ele é um cordeiro como um leão. Portanto, ele é admirável e excelente, mais do que toda a criação junto. Ele é digno. É por isso que o tempo todo está sendo dito: só ele é digno. Ele é digno. Só ele é digno de adoração. Só ele pode ter aquelas coisas que a adoração quer dizer. Só a ele você deve prestar culto. Você sabe que nós falamos a respeito da verdadeiro culto, da verdadeira adoração, como as pessoas se preparam para aquilo que elas adoram, como o verdadeiro culto faz isso. Então, portanto, ele é admirável, excelente. Ele é digno de tomar os 7 selos de todos os decretos de Deus e trazer ao mundo o fim que vai glorificar mais ao Pai, redimindo e transformando homens à sua imagem e derramando a ira do Cordeiro. E você pode estar entre esse número se você adora o Cordeiro assim. Nessa visão, ninguém que não adore o Cordeiro dessa forma, integral, faz parte do número dos remidos. E você se submete a ele como a um leão, e você confia nele como o Cordeiro que foi morto no seu lugar. E você se junta aos 4 seres viventes, aos 24 anciões, aos milhões de anjos, para adorar aquele somente que é digno de toda a adoração, com aquilo que a Bíblia diz ser adoração, como nós vimos nesta noite. A adoração é a resposta final para todas as coisas, é o aximundi, é aquilo que faz tudo ter sentido, é o fim para o qual o mundo está indo. Por isso que a adoração corporativa da igreja é algo único,
quando é adoração verdadeira. Quando você tem todo esse pano de fundo, você tem visão do que é a verdadeira adoração. E você tem uma outra visão quando a Bíblia diz que Deus busca os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. E você vê realmente o mundo de maneira totalmente diferente, porque você agora precifica as coisas de maneira diferente. Ele é digno. Com alegria ele vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Adoração. Entregou a coroa, controle, a adoração. Ao único que é digno. E você começa a ver, então, como João, apesar do que a igreja estava sofrendo, como aquele mundo, aquele universo que ele vivia, o poder do Império Romano, tudo isso era pequeno demais. Era como a bola de gude jogada por aqueles meninos extraterrestres no filme, em que todo o universo só estava ali, todo mundo achava que isso era a coisa mais importante, e é tão pequeno perto da grande realidade. É a grande realidade que faz a verdadeira adoração. E Cristo, o Cordeiro como um leão, e o leão como um cordeiro, é o centro e o único que é digno da adoração. João parou de chorar quando ele viu o cordeiro. Quando ele disse, o leão é digno, mas quando ele olhou, ele viu um cordeiro. O cordeiro como leão, o leão como cordeiro, é a fonte de toda a verdadeira adoração. Vamos ficar de pé. Vamos encerrar esse culto. A graça resgatou o miserável.